E aí pessoal, aqui quem fala é Wesley do canal Reis da Bola. Estamos aqui para mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vim aqui para fazer o segundo episódio da série Os Gigantes Adormecidos. E dessa vez falando do Milan, lá da Itália. Eu vou passar na Itália lá. Vai ter mais 2 episódios falando de times lá da Itália. Eu não vou falar, vocês vão ter que esperar os próximos vídeos para ver. Então os 2 próximos vídeos vão ser de times da Itália. Vou lá falar um pouquinho da história do Milan, depois os títulos, depois falar a posição que ele tá no campeonato lá atualmente e o último jogo que ele fez. Vamos lá. O Milan começou como um clube de cricket, quando 3 britânicos, já vai os nomes estranhos, viu? Kilpin, Alisson e Davis, propuseram a ideia a 2 homens de negócios, Alfred Edwards e Herbert Kilpin. Os 2 criaram o clube em 16 de setembro de 1899. Então o Milan começou como um time de cricket, não começou como um time de futebol como a maioria dos outros, né? Edwards, tornou-se o primeiro presidente do Milan Cricket and Football Club. Edwards e Phillips, eu vou falar Phillips, eram da cidade de Nottingham, da Grã-Bretanha. Usaram o nome da cidade de Milan em inglês, e não o traduziram para o italiano, Milano, em respeito às suas origens. A partida inaugural foi disputada em março de 1900 contra o time de Milão chamado Mediolano. Apenas 2 anos depois de sua criação, o Milan conquistou seu primeiro campeonato, em 1901. O clube cresceu em popularidade e força e conquista os campeonatos em 1906 e 1907, bicampeonato seguido, né? No ano seguinte, o clube passou por mudanças que alteraram não só no clube, como o futuro do futebol italiano. Os conflitos envolvendo jogadores estrangeiros, e foi criado outro time, a Internazionale de Milano, coisa assim, como você quiser chamar, né? Ou simplesmente Inter de Milão, que se tornou o maior rival do Milan. A primeira partida contra o Inter de Milão foi disputada em 18 de outubro de 1908, já faz tempo demais, né? Com vitória do Milan por 2-1. Em 1916, o campeonato italiano foi suspenso por causa da Primeira Guerra Mundial. Durante 1915 e 1916, as temporadas da liga foram substituídas pela Federal Cup, vencida pelo Milan. Durante a guerra, o time foi chamado de Milano. A década de 1920 foi de uma nova mudança para o futebol italiano e para o Milano, que é o Milan, né, lá na Itália. O estádio San Siro foi construído em 1926 como a casa do time, fundado por Pietro Pirelli. Poucos anos depois, em 1929, foi criado o Campeonato Italiano e foi chamado Girone Único. Em 1938, o clube oficializou definitivamente seus nomes como Associazione Calcio Milan, que é o AC Milan, né? Então, o Milan mergulhou num período de baixa nestes anos. Com a equipe dividida em 2, não conseguiu conquistar nenhum campeonato até 1950. Então ficou muitos anos sem conquistar apenas um título, né? Conseguindo no máximo a 3ª posição. Lentamente o time foi se recuperando até vencer a Liga dos Campeões da Europa em 1963. Contra o vencedor do ano anterior, que era o Benfica, lá de Portugal. O final da década de 1950 foi cheio de esperanças para 3 novos jogadores do Milan. Gianni Rivera, do Alessandria, foi contratado por 200 milhões de euros, eu acho que é isso aqui, né? Um recorde na época. Porque 200
Não, 200 mil, falei errado. 200 mil não... Parece contratação de time pequeno aqui do Brasil, né? Mas era um recorde lá na época, como tá escrito aqui. Os outros dois foram o artilheiro italiano-brasileiro, o Mazzola, e o meio-campista uruguaio, Juan Alberto Schiaffino, sei lá como que fala o nome. Em 1968, o Milan conquistou o Scudetto e seu astro Gianni Rivera conquistou o prêmio de melhor jogador da Europa. O time também conquistou a Liga dos Campeões da Europa pela segunda vez e a Copa Intercontinental pela primeira vez, que é o Mundial antes de 2000, viu, FIFA? É o Mundial antes de 2000. Depois que Gianni Rivera, o homem que carregava o time nas costas, se aposentou em 1979, o Milan se viu no meio de um escândalo. O Milan estava num período negro mais uma vez. Foi rebaixado para o campeonato italiano da Série B após o escândalo da manipulação de resultados que ficou conhecido como Totonero em 1980. Dois jogadores e o presidente Felice Colombo foi acusados pelos Departamento de Finanças da Itália de fazer parte da manipulação de resultados por causa do envolvimento dos três. O clube foi rebaixado pela primeira vez em sua história. O Milan teve na Série B na temporada 1980 e 1981, que é a temporada de lá, né? Pessoal, pera aí, eu vou colocar aqui para carregar e eu já volto. Pronto, já está carregando aqui e vou continuar lendo. Onde que eu parei? O Milan esteve na Série B na temporada de 1980 e 81, como eu já falei. Dominou a competição com 50 pontos e 18 vitórias. Na época, a vitória valia apenas 2 pontos, não era 3, como agora, né? E o atacante Antonelli foi o artilheiro. O Milan, entretanto, viria a ser rebaixado novamente logo após. Então o Milan estava muito mal nessa época, depois perdeu seu ídolo, o Gianni Rivera. Na temporada de 1981 e 82, o Rossonero voltava à Série A, mas fez uma campanha fraquíssima, terminando em quarto lugar, e foi rebaixado mais uma vez, subindo novamente na temporada 1983 e 84. A poderosa Juventus de Turim conquistou o segundo Scudetto seguido. Assim a era negra se foi. Silvio Berlusconi, um empreendedor italiano, passou a administrar o clube em 1986. Ele investiu bastante no clube e trouxe Arrigo Sacchi como técnico. Silvio Berlusconi também articulou a contratação de 3 jogadores holandeses, Marco van Basten, Ruud Gullit e Frank Rijkaard. O nome é difícil de falar, né? E foi assim que o Milan começou a sua era dourada. O time conquistou 5 torneios europeus e 2 Copas Intercontinentais, que é o Mundial antes de 2000, FIFA. Beleza? As partidas da equipe passaram a ser transmitidas para o mundo inteiro. Em 1991, o clube acertou com um novo técnico, Fábio Capello, que já tinha atuado pelo Milan como jogador. O Reinado, de Fábio Capello, sei lá, no Milan foi arrebatador. Ele conquistou a Série A naquele ano, treinando um time que não perdeu uma partida sequer. O Milan estava muito bom depois que o presidente Silvio Berlusconi, esse presidente aí melhorou tudo no Milan praticamente, né? O Milan chegou a vencer nada mais nada menos que 58 partidas seguidas. Não, foi 58 partidas vencendo. Ele não perdeu uma. Não perdeu uma partida. 58 partidas vencendo. Não empatou nenhuma. Porque
Tipo, o Real Madrid venceu cerca de 40 partidas sem perder. Sem perder, mas teve empates, contou com empates, mas não, o Milan foi 58 vitórias seguidas, sem empate. É isso aí, pessoal, acabei a história agora e eu vou falar dos títulos que o Milan tem. Vamos lá. E amanhã já tem um outro episódio, viu? Vai ter episódio todo dia. Eu vou tentar postar todo dia, né? Mas eu tenho certeza que vai. Vamos lá, os títulos mundiais do Milan. Vai pelo Mundial de Clubes da FIFA. De 2007 ele tem um. E a Copa Internacional, que é o Mundial antes de 2000. Escutaram aí? Para quem acha que a FIFA é uma merda. Vou falar a verdade. O Milan tem 3 Copas Intercontinentais de 1969, 1989 e 1990, sendo tetracampeão mundial, né? Aqui, os mais títulos, Liga dos Campeões da Europa, ele tem 7, né? Temporada 62, 63, 68, 69, 88, 89, 89, 90, 93, 94, 2002, 2003, 2006 e 2007. A Supercopa Europeia ele tem 5, em 1989, 1990, 1994, 2003 e 2007. Recopa Europeia ele é bicampeão da temporada de 67, 68 e 72 e 73. Aqui campeonatos nacionais que o Milan tem, ele tem 18 campeonatos italianos. O último que ele conquistou foi na temporada 2010 e 2011. Já faz um pouquinho de tempo, né? Copa da Itália, ele tem 5 em 1967, 1972, 1973, 1977 e 2003. Supercopa da Itália, esse aqui foi o título mais próximo que o Milan conquistou, o título mais recente, né? Que ele tem 7, a última que ele conquistou foi em 2016. As 7 que ele conquistou foram nos anos de 1988, 1992, 1993, 1994, foi tricampeão seguido. 2004, 2011 e 2016, que é o título mais recente que o Milan tem. E para fechar a lista dos títulos aqui, Campeonato Italiano da Série B, ele tem 2. É bicampeão da Série B do italiano. Na temporada de 80, 81, 82 e 83. E agora eu vou falar qual é a posição do Milan no Campeonato Italiano e qual foi o último jogo que ele teve. O Milan está na 7ª posição do italiano e está com 37 pontos. E ele teve 11 vitórias e 6 derrotas. E o último jogo do Milan foi contra o Udinese e acabou perdendo por 2-1 lá na casa do Udinese. O Milan não está sendo aquele time lá que nem no passado, mas eu tenho certeza que um dia ele vai melhorar e conquistar muitos mais títulos na Itália e na Europa e quem sabe o Mundial. Nada é impossível, né? O gigante está adormecido, mas quem sabe um dia ele pode acordar e crescer mais ainda. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Amanhã tem um outro episódio. Eu não vou falar de que time que eu vou fazer, mas se você sabe que time que é, deixa aí na descrição. Vai ser mais 2 episódios falando de times da Itália e depois vamos para a França ou Inglaterra, sei lá. Mas vamos lá acabar esse vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo e falou!